Olá, Frente a Frente está começando agora e a nossa entrevista de hoje é com Débora Lima, analista da Unidade de Comércio e Serviços do Sebrae Alagoas. São vários assuntos que a gente vai abordar, mas a gente começa falando sobre o edital Economia Criativa, para o qual o Sebrae está destinando R$500 mil para a sua execução e o prazo de inscrição do edital foi prorrogado até o dia 22 deste mês. Débora, eu agradeço aqui antecipadamente a sua presença, né, e comecemos justamente pela definição do conceito, né, de economia criativa que o Sebrae está trabalhando. Como a gente pode, inclusive, exemplificar? Bom, a economia criativa, ela trata de todas as atividades que têm a criatividade como principal insumo. Ou seja, não é uma mera produção de um produto ou serviço, mas algo que tem esse diferencial na própria criação, na concepção e que gera um valor econômico. Não é só a criatividade, a arte por si, mas ela que gera um produto ou um serviço novo e que traz um retorno econômico para quem produz. Então, tem um relatório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que define 13 áreas de atuação da economia criativa. 13 áreas? 13 áreas. Bem abrangente, bem abrangente. E aí, dentre eles, a gente tem a publicidade, o marketing, o audiovisual, que é a produção de cinema e vídeos publicitários, por exemplo, a música, as artes cênicas, que inclui dança, circo e teatro. Temos também o editorial, que é a parte de editoração de livros, tanto digital quanto físico. Temos o designer também, a moda, a arquitetura e urbanismo. Então, veja que são atividades que têm em comum essa peculiaridade da inteligência humana. Então, são produtos que são feitos de forma única e que acabam entrando no mercado e gerando um retorno financeiro para quem produz. E quando surgiu, digamos assim, esse nicho aqui em Alagoas, a gente sabe que isso parte também, quando você fala em arquitetura, né, a faculdade já existe há muito tempo, né, mas tem e outras atividades na parte artística, cultural, nessas áreas. Mas transformar isso num produto que gere renda, emprego e renda. Capilarizar essas áreas seria assim o foco desse conceito de economia? Na verdade, essas atividades sempre existiram. Exatamente. Mas é muito complicado, às vezes, você colocar valor nisso. Então, eu acredito que a maioria dos criativos que trabalham cotidianamente com essas artes, eles se deparam com perguntas, faz aí essa planta para mim, você faz rápido e tal, mas existe um investimento por trás. Eu também. Entendi o que você quer dizer. As pessoas que não são do meio, sempre tem, muitas vezes, quem solicita esse tipo de trabalho, né, costuma desqualificar o método, o conhecimento sobre aquilo que vai ser produzido. Por exemplo, como você disse, né, tanto nas artes, na arquitetura, um projeto, a pessoa vê ali acabado e acha que não teve grandes esforços para chegar até ali, né? Na verdade, assim, é pelo caráter intangível que essas atividades têm, que é diferente de você comprar uma bolsa. Você está vendo o produto físico ali. Mas, às vezes, você não enxerga que aquela bolsa foi desenvolvida por um designer que teve que criar o layout, o desenho, para depois ir para a produção. Então, veja que o trabalho criativo ele vem antes mesmo da própria produção de qualquer coisa que a gente utiliza. É uma cadeia produtiva. É uma cadeia, mas é mais fácil eu ver o valor de uma bolsa pronta do que eu ver o valor de um projeto de uma bolsa. Certamente. Então, existe esse grande desafio para quem trabalha nessa área de conseguir fazer com que o público enxergue valor naquele trabalho que ele está desenvolvendo também. Por mais fácil que ele aparente, exigir uma inteligência, até quando se trata, digamos assim, de equipamentos, por exemplo. Não é? O que se oferece por meio do equipamento é uma inteligência que ali se especializou para criar, como os smartphones que a gente manuseia, a tecnologia que está ali, para a gente é muito fácil, né? A operacionalidade do que está colocado, finalizado, mas para chegar até ali houve muito investimento em inteligência, tecnologia com inteligência. Né? Exatamente, a gente vê um smartphone hoje, basicamente o que a gente usa num smartphone vem de atividades criativas.
Então, a gente tem aplicativos de música, aplicativo de filmes, de séries, a gente tem aplicativos de redes sociais que você posta fotos, na sua maioria das vezes. A fotografia também está inserida dentro do rol das atividades da economia criativa. Então, a gente vê uma movimentação de uma série de atividades que servem não só para esse aspecto criativo, mas também para toda uma cadeia de produção. Porque para você faz um produto, se você não tem uma boa campanha publicitária, esse produto nunca vai chegar no consumidor final. Então, essa campanha publicitária é trabalho de um criativo que vai gerar uma marca, que vai gerar um layout diferente para a loja que vai oferecer, que vai criar um site atrativo. Então, assim, são diversas atividades que dependem desse potencial criativo para se manter no mercado. Não só as criativas, mas as tradicionais também. Pois bem, e dentre esse universo, o que a gente pode dizer sobre Alagoas na produção criativa? Bom, Alagoas vem ganhando alguns destaques nos últimos anos, né? Sem contar com o artesanato tradicional, que é amplamente conhecido no Brasil e que vem gerando transformações sociais também para os artesãos que compõem. Mas eu vou dar um destaque agora para o mercado audiovisual, que é um mercado que, ao longo dos últimos anos, vem ganhando alguns investimentos. Então, esse ano a gente teve o lançamento do edital para produção audiovisual pela Prefeitura de Maceió, que entrou com R$1 milhão, e a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, entrou com 5 milhões, que existe um arranjo regional para cidades ou locais do Norte e Nordeste. A cada R$1 que o poder público investe, a Ancine entra com 5, na atual conjuntura que existe. Então, só em Maceió estão sendo investidos R$6 milhões para a produção cinematográfica. É algo nunca inédito, visto. Exatamente. Fora isso, a gente tem também o de Arapiraca, que está aberto, que vai para R$1 milhão também de reais, e o do governo do estado, que também está para ser lançado, e os três vão totalizar R$15 milhões em investimentos para a produção audiovisual aqui em Alagoas. Ou seja, isso abre um leque, porque a capilaridade do audiovisual é algo surpreendente, não é? Exatamente. E assim, né, não é só o produtor que é beneficiado, mas toda uma cadeia produtiva. A comunidade, total. Profissionais, né, a economia da região onde as locações são feitas, tudo isso é uma engrenagem que a gente não tem muitas vezes a dimensão. Quem vai ao cinema não tem a dimensão de ver uma produção dessa, o quanto gera de emprego, não é? Como repercute. E assim, a gente vê uma crescente qualidade também dessas produções, né? Ontem mesmo estreou a Mostra de Cinema, a Mostra Sururu de Cinema aqui de Alagoas, que está na 10ª edição já. Resistente, né? Porque nunca foi difícil, nunca foi fácil e durante esses anos todos houve picos de crise no setor, né? De investimento, de corte de investimento. E assim, no atual momento, realmente Alagoas está na contramão total. Houve investimento do poder público local, bem interessante. Na contramão do que ocorre em nível nacional, com a Ancine, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, o que se espera mesmo é a perpetuação de diversas atividades através dessas produções. E aí você vai desde um operador de câmera até um cabeleireiro, por exemplo, um figurinista. Cabeleireiro, maquiador. Todo mundo é beneficiado no final, porque são atividades que são também alavancadas pelo audiovisual. E aí a gente vê o potencial que essa economia traz através dessas atividades que, se você olhar a economia de Alagoas, ela é extremamente tradicional. Então, se você começa a incentivar essas atividades criativas, você começa a criar alternativas, né? Exatamente, alternativas econômicas para um futuro, né? Porque, ao contrário de qualquer outra atividade produtiva, da economia criativa, o principal insumo é a criatividade. E essa nunca fica escassa. Não. Então, você sempre nunca vai ter crise. Espaço para a economia criativa. Sempre tem, porque depende unicamente do intelecto humano. Então, são atividades que não exigem necessariamente uma matéria-prima que vai entrar em escassez. E, além disso, a matéria-prima não entra em escassez e ainda tem essa capilaridade que permite às pessoas que não tenham acesso à educação, à profissionalização, ainda se beneficiarem, não é? Porque até profissões, digamos assim, que se investem numa condição autônoma, como cabeleireiro, né, como maquiador, essas profissões, elas exigem uma formação. Mas a pessoa que está morando no município, onde vai ser feita a locação de determinado filme, ou curta ou longa-metragem, isso já garante meses, às vezes até um ano de movimento na economia local.
nacional, não é isso? Exatamente. E aí o que se espera realmente é que haja toda essa movimentação durante essas produções. Então, ontem já foi entregue, né, a premiação para os produtores que ganharam o edital aqui de Maceió. Então, essas produções já vão começar a ser iniciadas e a tendência é que ganhe mesmo o mercado. E que vamos torcer para que sejam premiadas nacionalmente também, né? Ou internacionalmente também. Como a gente já acompanha, né? A qualidade é indiscutível. É só uma questão de estruturar mesmo a forma de distribuir isso para que chegue nos locais e que seja visto, né? Mas assim, a qualidade não tem o que discutir. O edital está disponível, voltando para essa questão do edital da economia criativa, 500 mil estão no tamanho ideal ou está aquém da demanda que se apresenta? Bom, na verdade é um primeiro edital, né? Essa é uma iniciativa inédita do SEBRAE. Nós temos um parceiro que é a FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado. E esse é o primeiro edital, ele está dentro de um contexto de um projeto que a gente está organizando com todos os SEBRAEs do Nordeste para fortalecer a economia criativa do Nordeste e a criação desse edital é uma das ações que nós temos. Então, todos os estados do Nordeste estão lançando editais semelhantes ou com adaptações locais. E aí, esse valor a gente ainda considera baixo para o que existe de demanda, mas é um primeiro edital que a gente está lançando. E o foco dele é um pouco diferente. E os valores são únicos para toda a região? Cada estado vai investir, o SEBRAE vai investir este valor? Na verdade, a gente está investindo um pouco mais porque nós tivemos também uma contrapartida da FAPEAL que aumentou nosso valor. Mas e essa parceria ela é viável em outros estados também? Também. Qualquer estado ele tem essa liberdade também. E aí, aqui como nós temos esse parceiro muito forte lá para o SEBRAE, que é a FAPEAL, a gente acabou conseguindo também mais recursos para conseguir lançar esse edital. E acreditamos que, dependendo da demanda que haja mesmo, a gente pode fazer outros no futuro. Que pode ser até se tornar um edital anual, né? Pode. Dentro do quadro de atividades, de ações do SEBRAE. Isso vai depender muito da resposta que os empresários vão dar na submissão das propostas e de como é que a gente pode estruturar isso também como uma estratégia com o próprio SEBRAE Nacional, que também nos disponibiliza recursos anualmente. Este edital, ele abriu as inscrições, foram prorrogadas até o dia 22 deste mês. E quando se terá o resultado, a previsão? O processo seletivo ele vai ser um pouco mais extenso, porque a gente quer fazer um processo onde as pessoas também tenham algum tipo de aprendizado, mesmo que elas não recebam a premiação. Então, a gente vai ter 3 etapas durante o processo seletivo e uma delas o empresário vai ser orientado de como preencher todo o plano de negócios. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente dá prosseguimento a essa questão da economia criativa por meio do SEBRAE aqui em Alagoas. A gente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Débora Lima, ela que é analista na Unidade de Comércio e Serviços do SEBRAE aqui em Alagoas e nos fala sobre o edital de economia criativa para o qual o SEBRAE está destinando recursos na ordem de R$500 mil para sua execução, não é? E o prazo
da inscrição para esse edital termina no dia 22, foi prorrogado para o dia 22 deste mês. Bem, Débora, nos fale sobre esse processo, como ele vai se dar, né, o processo passo a passo do edital, que tem critérios, como você pode nos falar? Bom, eu vou iniciar falando qual é o objetivo do edital, porque ele é bem diferente de outros editais de incentivo à cultura, por exemplo. Existe uma tradição muito grande de se promover através de eventos. Então, a Fundação de Cultural de Maceió tem esse hábito já, que é muito saudável, né? Porque gera uma maior diversidade de projetos contemplados, mas eles são direcionados para um evento específico ou alguma apresentação específica. E nesse caso, esse edital ele foi concebido para estimular a inovação nas empresas, a geração de negócios através dessas atividades. Então, diferente de um edital voltado para um evento, a finalidade dele é que o empresário ele consiga estruturar uma ideia de um novo produto, de um novo serviço, de um novo processo área que ele atua. Dentro da área que ele atua e que ele consiga se sustentar ao longo do ano, gerando uma renda própria através desse novo produto ou serviço. E aí, o evento ele pode até ser uma das etapas, mas ele não é a finalidade do edital. A finalidade mesmo é virar a chave da atividade meramente cultural para algo que seja um modelo de negócio e que gere algum tipo de inovação. E que dê certo, não é? Exatamente. Então, é um incentivo financeiro. O recurso ele é não reembolsável, ou seja, a empresa contemplada não precisa devolver esse dinheiro. Nada. Ela apenas precisa prestar contas do que foi utilizado para o desenvolvimento do projeto. Mas, em geral, vai ser mais um auxílio para que ele consiga desenvolver uma ideia, que é algo que habitualmente já se faz com pouquíssimos recursos, mas que já vem sendo desenvolvido. Os departamentos de marketing sempre trabalham justamente na busca dessa oferta de algo diferenciado naquilo que já se produz, né? O Sebrae entra nessa questão dando esse suporte financeiro que pode viabilizar algo mais inovador ainda. Seria por aí? Seria justamente isso. Então, por exemplo, são 8 áreas contempladas, né? Nós temos as artes visuais, que entra fotografia, pintura, ilustração. Temos as artes cênicas, que entra circo, dança e teatro. Temos música, audiovisual, games. Temos design, arquitetura e urbanismo e editorial. Essas são as 8 áreas que nós estamos contemplando nesse primeiro edital. E aí, vou usar um exemplo aqui da música. Então, você tem uma banda, um grupo que faz apresentações em bares de Maceió. E aí você pode começar a pensar em outros tipos de oferta que mantenham esse negócio funcionando independente desse mercado que você já atua. Então, por exemplo, existem diversos estudos que mostram que a música ela tem o poder de relaxamento em alguns momentos. Então, de repente, pensar em algum modelo de negócio que use a música como uma forma de atrair outros tipos de clientes. De repente, clínicas de psicólogos que querem deixar um ambiente mais relaxante para um paciente antes de ele entrar numa consulta, ou mesmo qualquer ambiente que você esteja atuando, você pode vender esse tipo de solução. Então, são coisas que vão fora do que já é habitualmente produzido. Então, normalmente você pensa na música como uma prestação musical, mas a música ela pode ter diversas atuações. Então, esse edital ele vem mais como estímulo do empresário pensar em outras formas de viabilizar esse negócio. Não convencionais. Não convencionais, exatamente. Ou melhorar um processo que ele já tenha. Enfim, a gente deixa muito aberto para que ele pense em formas de perpetuar esse negócio de forma diferente. Há critérios em relação ao tipo de empresa ou em relação ao capital da empresa para participar, ou esse edital é aberto para todas as empresas, micro, pequenas, grandes empresas? Como vocês construíram o edital no sentido de não penalizar o micro do max empreendedor, digamos assim? Bom, primeiro a gente delimitou que as empresas que podem submeter, elas sejam de áreas da economia criativa. Então, isso já é um primeiro ponto, porque é um edital voltado para o desenvolvimento desse setor. E o segundo ponto, o público que vai poder receber é o público do Sebrae, que são os MEIs, que é o microempreendedor individual, as MEs e as EPPs, que é microempresa e empresa de pequeno porte. São essas três modalidades de empresa que podem submeter ao edital. Empresas de grande porte não poderão ser contempladas.
O fato de ser uma experiência nova, inédita, e está sendo levada a primeira experiência para a região Nordeste, o Nordeste, inclusive, que está com os governadores aí empenhados no consórcio para um enfrentamento maior, e, digamos assim, mais fortalecido para a questão econômica do país. Isso a gente pode subentender que essa iniciativa ela vai ter o apoio dos estados em toda a região, como ocorre aqui em Alagoas por meio da FAPEAL. Há uma grande tendência, sim, porque é sempre bom unir esses esforços, né? E a economia criativa, ela vem ganhando dimensões interessantes em diversas regiões do mundo, então não há por que não investir. Por mais que o Estado ele tenha uma economia voltada para outros segmentos, a economia criativa ela tem um poder alavancador e de formação de redes de negócio muito alto. Então, é uma pena se algum estado acabar não investindo nisso. Pois é. E podemos conceber que a economia criativa também pode estar desvinculada das empresas formalizadas no mercado? Na verdade, não, porque a economia criativa ela entra muito como um diferencial competitivo. Então, como eu falei para você antes, né, se você tiver um produto, por mais maravilhoso que ele seja... Mas o vendedor de fruta amador que está aqui na Rua do Comércio vendendo, ele pode desenvolver uma estratégia de vendas que surpreende ao seu concorrente. É isso que eu me refiro. Algo que possa despertar, né, algo que possa despertar, porque o Sebrae trabalha muito em tirar as pessoas da informalidade. E isso é um diferencial também para quem está na rua tentando sobreviver. Não é? E até assim, a gente tem algumas empresas que já funcionam, mas que ainda não são formalizadas. E para submeter o edital, elas precisam se formalizar. Então é também uma forma da gente cooperar com isso, porque quando ela chegar numa escala de produção maior, se ela não tiver CNPJ, ela vai perder mercado. Então não tem sentido. Olha, as empresas precisam atender algumas condições ou critérios para participar, né? Eu pesquisei e vi aqui que a receita bruta anual no último exercício deve ser igual ou inferior a R$4.800.000. Esse é o faturamento máximo das empresas de pequeno porte. Então, se uma empresa fatura mais do que isso, ela já está fora do universo das micro e pequenas empresas. Então, ela já não pode participar. Então, o máximo que ela pode faturar anualmente é esse valor. E aqui em Alagoas, há mercado suficiente para centenas, digamos assim, de empresas? Qual é a realidade desse mercado aqui em Alagoas? Bom, a representação do PIB da economia criativa em Alagoas gira em torno de 2%, que é o mesmo do PIB nacional. Então, não é um segmento qualquer, segmento que impacta, é um segmento que gera emprego, gera renda. Então, existe até um estudo nacional que mostra que o mercado audiovisual, ele emprega mais do que a indústria automobilística. Então, isso é uma coisa que a maioria da população não conhece. E talvez por isso não exista a devida valorização do poder público para essas atividades, porque é a falta de conhecimento mesmo. A valorização do poder público nessas atividades poderia se dar de que forma, Débora? Bom, existem diversas formas, né, através de fomentos, de leis específicas. Existem alguns locais, como Caruaru, por exemplo, no interior de Pernambuco, que existe uma lei que dá subsídios financeiros, fiscais, para empresas da economia criativa, para que elas se instalem e permaneçam lá. Pois a Câmara Municipal de Maceió poderia criar também, pode, né? Com certeza e o Estado pode complementar através de lei, né, de origem porque é uma forma de você estimular que aquela empresa não saia do seu território, que ela continue gerando emprego, gerando impostos dentro do território. E a economia girando em torno da região, não é? Porque no final as empresas elas precisam de um ambiente favorável para se manter num determinado território. E o que é favorável, assim, instantaneamente para ela? Inicialmente que não seja com aquelas cargas tributárias absurdas, né? Porque em sua maioria são pequenas empresas que já têm grandes desafios para se manter no mercado. Então, o Sebrae tem estudos que mostram que a taxa média de mortalidade das pequenas empresas é de 2 anos. Tanto então, há empresas abrindo como há empresas fechando. Exatamente. Né? Então, o poder público ele precisa dar esse suporte
de ter esse ambiente favorável, de proporcionar educação para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a essas informações e que elas consigam também gerar esses trabalhos, né? Se vejam na oportunidade. Isso é uma cadeia, né? Quando se investe na educação, a capilaridade da educação vai permitir inúmeros benefícios para a população e para o mercado. Né? E pensar em alternativas mesmo, né? O que mais existe são problemas para serem resolvidos. Então, se você tem iniciativa de criar algo novo, você já pode ser inserido no mercado. Agora, tudo isso depende também do ambiente onde você vai se inserir. Se é estimulante ou não. Se é estimulante ou não. Então, assim, os governos que conseguem estruturar um ambiente favorável, eles conseguem reter mais empresas do que outros, né? Então, isso é uma coisa muito habitual. É melhor do que desprender, digamos assim, incentivos fiscais para empresas que vêm de fora. Mais importante é mantê-los para as empresas do próprio Estado, não é? Porque aí você tem uma diversidade, fica menos perigoso se uma dessas empresas decide sair e aumenta o desemprego. Se você tem várias pequenas empresas funcionando, então se uma delas deixar de existir, o impacto no ambiente econômico é muito menor do que se você tem tudo concentrado numa empresa grande e ela decide ir embora. Porque ela vai procurar o que seja mais favorável para ela, o que dê mais benefícios. Então, se o governo ele não consegue reter essas empresas pequenas, tem uma grande chance de ter um insucesso mesmo, porque fica tudo concentrado numa empresa só. E no campo da profissionalização, o que dizer sobre essas empresas aqui no estado de Alagoas? Bom, na verdade é tudo muito feito por iniciativa própria. Existem atividades formativas, existem cursos superiores, como por exemplo o curso de design da UFAL é maravilhoso, né? Você vê, tem uma empresa júnior que funciona já oferecendo produtos. Mas existe muito essa iniciativa do empreendedor. E o Sebrae vem desempenhando um papel muito importante nesse sentido, por trazer às pessoas o acesso a esses tipos de conceitos. Por exemplo, da economia criativa. Esse trabalho que a gente vem desempenhando há mais ou menos 2 anos vem trazendo um novo entendimento das pessoas sobre o que é esse mercado, de como se pode empreender nesse mercado. As pessoas muitas vezes entram no mercado sem nem perceber que ela é um produto criativo, ela é um produto diferenciado na sua atividade. Não? Exatamente. Ocorre isso com muita frequência? Ocorre com muita frequência e foi uma coisa que a gente enfrentou de início, né? Então, a pessoa já faz uma atividade criativa desde sempre, mas ela não sabia que estava inserida nesse mercado, que existiam outras oportunidades. Né? Exatamente. E normalmente vem da necessidade de algum profissional liberal que troca a profissão para a qual ele estudou a vida inteira e formou-se, investiu em pós-graduação muitas vezes e vai em busca de uma outra atividade. Pode acontecer também, existem essas duas modalidades, né? As pessoas que já inicialmente empreendem por vocação mesmo e decidem entrar nesse mundo empreendedor. Por influências da família influências também, diversas, né? E também o empreendedorismo por necessidade, que é bastante comum no Brasil. Que é o mais comum. É o mais comum, né? Exatamente. Que aí você não tem outra alternativa e você começa a empreender. E às vezes acaba dando certo e às vezes não. O que é decisivo para o empreendedor dar certo ou não? A resposta no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Débora Lima, analista na Unidade de Comércio e Serviços do SEBRAE, aqui em Alagoas. Nosso assunto é o lançamento do edital Economia Criativa, para o qual o SEBRAE, com apoio da FAPEAL, conseguiu destinar R$500 mil na execução deste edital. E, claro, é importante dizer que é um edital que não exige a devolução de nada que foi investido, de nada. Nós deixamos uma pergunta no ar, no bloco anterior, no final do bloco anterior, justamente sobre essas condições que podem ser ou não determinantes para o sucesso do empreendedor na economia, no segmento da economia criativa. Há essa condição? Na verdade, não existe uma fórmula mágica ou única. Isso vai depender de diversos fatores, dentre eles o conhecimento da necessidade do cliente que você quer atender. Então, não adianta você produzir algo que não vai ser consumido. Então, esse é um ponto interessante. Antes de pensar em fazer qualquer investimento, você precisa entender qual é o mercado. Qual é a necessidade desse cliente e por que essa pessoa vai comprar esse seu produto ou serviço. A questão vai ser muito mais aprofundada para primeiro entender qual é essa necessidade e depois pensar em soluções. A gente não pode já pensar na solução pronta diretamente, mas em alguma necessidade que o seu produto ou serviço ele vai conseguir atender e vai te gerar um retorno econômico. Isso é um ponto crucial. E fora isso também vem a questão do perfil do empreendedor, que é necessário também. Tem que ser aquele empreendedor que sabe correr riscos calculados, que sabe planejar, que sabe organizar informações. E fora isso também um ambiente que seja propício, favorável. Exatamente. Criando as condições objetivas para que aconteça, Isso. Débora, em relação a essa parceria específica do SEBRAE, nesse edital com a FAPEAL, como se deu essa parceria? Quanto tempo levou para firmar esse acordo, essa parceria? Porque a informação que se tem é que vocês realizaram várias reuniões, tentaram até na esfera federal, e não se conseguiu êxito. E aí a FAPEAL está aí contribuindo. Como é que se deu toda essa discussão? Bom, essa discussão ela iniciou há 2 anos atrás. Então, foi uma iniciativa da própria FAPEAL. Na época, existia a possibilidade de captação de recursos do BNDES. E a gente teve diversas reuniões também com o SEBRAE Nacional e tentamos desenhar um tipo de edital que pudesse abranger diversas atividades. Só que, em determinado momento, o BNDES ficou fora da cena, não poderia mais disponibilizar os recursos. E toda essa discussão acabou inspirando a criação desse projeto Regional Nordeste. Então, a gente teve diversos superintendentes de outros SEBRAEs do Nordeste que acabaram juntos criando essa iniciativa para solicitar recursos do SEBRAE Nacional. E aí foi então que a gente começou esse processo. De convencimento, De convencimento e, sendo bem sincera, não foi difícil, porque realmente a economia criativa é uma das prioridades do próprio SEBRAE Nacional. E não se tinha pensado nisso, Algo tão, assim, palpável. Isso. Mas como já existia uma estratégia traçada para o BNDES, então foi só uma adaptação. E aí tivemos o projeto aprovado no final do ano passado e esse ano a gente passou um ano aí nessa costura, que eu diria mesmo que foi uma costura tanto pelo ineditismo do edital quanto pela nossa falta de experiência com esse processo. Por isso a FAPEAL foi tão fundamental para a gente, porque eles já fazem esses editais com muita frequência e, ao mesmo tempo, para eles também foi um ganho em conhecer esse mercado da economia criativa, que eles não tinham atuado ainda. Então, assim, foi um processo muito de aprendizado para ambas as instituições. Isso mesmo. E, nesse sentido, o fato de estar linkado num projeto de uma região que sempre conviveu com as diferenças, sempre conviveu com as dificuldades que a região Nordeste. Se a gente for observar o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste, as regiões Norte e Nordeste são penalizadas nessa questão da distribuição dos recursos, Então, nesse sentido, pode-se dizer que esse é um produto, digamos assim, o edital Economia Criativa, que está sendo observado pelo SEBRAE Nacional do ponto de vista de capilarizá-lo a outras regiões.
Vai depender do sucesso dessa experiência? Vai depender muito da resposta que o público vai ter. Claro que a gente está num processo de aprendizado contínuo, mas vai depender muito dessa resposta. E esse edital, ele é apenas uma das ações desse projeto. A gente vem desenvolvendo uma série de outras atividades em rede com os estados do Nordeste. Que ações seriam essas? A gente fez um encontro regional na Paraíba, no mês de outubro, onde levamos caravanas de todos os estados para uma feira de negócios criativos e colaborativos. E tivemos um stand compartilhado chamado Nordeste Criativo. E aí nós tínhamos empresários de todos os estados do Nordeste participando juntos, gerando negócios juntos. E no comecinho de novembro a gente fez um encontro em São Paulo com empresários também de todos os estados do Nordeste, e a gente vem gerando essa aproximação também, porque as realidades são muito semelhantes na região. Então é uma forma de conhecer como é que o outro empresário atua em Sergipe, em Pernambuco, isso Rio gera Grande do intercâmbio Norte, de experiências, né? E a gente está também gerando um catálogo virtual, onde esses empresários vão poder ter acesso ao que os outros empresários vêm produzindo também, e troca de conhecimento mesmo. Fora isso, temos também para o próximo ano uma ação de desenvolvimento de territórios criativos, que é para entender quais são as vocações criativas de determinados locais. Lembrando os arranjos produtivos locais, bem semelhante Isso ao mesmo. que... E aí pode-se desenhar regiões que tenham uma vocação para determinadas arranjos não, no caso, né? Atividades criativas. Criativas. Sim. A ideia é que a gente mapeie e entenda quais são essas potencialidades e como a gente pode desenvolver essas atividades em uma abordagem territorial. Então, também é uma atividade que todos os estados do Nordeste estão fazendo. Simultaneamente. Então, a gente tem reuniões quinzenais para debater como é que estão as ações em cada estado, e está sendo uma experiência muito produtiva. E, de fato, o edital está sendo um destaque mesmo pelo fato de você conseguir ter recursos financeiros para desenvolver essas ideias criativas. Então, isso está sendo um ganho excelente para nós. A compatibilidade na distribuição desses recursos, como se dá no encaminhamento das fases do edital? Bom, primeiro que vão ser 15 empresas contempladas ao final, dentro das 8 áreas que estão dentro do... Pré-estabelecidas. Cada área tem um valor específico também. E ao final do processo seletivo, na assinatura do contrato, o empresário já recebe 50% do valor na conta. Vai ser aberta uma conta específica para isso. E depois de 6 meses, nós fazemos um seminário para verificar como é que se deu essa primeira parte da execução e depositamos a segunda parte do recurso. Quanto ao critério de valor para essas áreas, né? Porque temos diversas áreas, artes cênicas, música editorial, audiovisual, jogos eletrônicos, inovação nos setores de artes visuais, design, games, arquitetura e urbanismo. Bom, na verdade a gente distribuiu de acordo com as áreas nas quais o Sebrae vem atuando de forma mais intensa nos últimos anos, por entendermos como é que funcionam esses processos e também pela própria configuração de como as atividades se dão em cada setor. No mercado local. No mercado, exatamente. Então vocês foram beber na fonte do mercado para extrair. A gente foi de acordo, temos um estudo também que a gente realizou em 2017 que nos deu alguns indicativos e a partir desses dados a gente construiu a proposta. Voltando à FAPEAL, qual foi a primeira, digamos assim, a primeira impressão que se teve ao vislumbrar essa parceria? Podemos dizer que a FAPEAL é uma academia, né? É uma academia. É uma academia, mas ela ajuda muito nessa ponte entre a academia e o mercado. Exato. Né? Então ela está nesse processo e foi assim, está sendo uma experiência muito enriquecedora para todos nós, né? A gente vem descobrindo muitas coisas, né? Tanto o Sebrae enquanto o universo de subvenção econômica com a FAPEAL e a FAPEAL desse universo da economia criativa. E está sendo bastante enriquecedor para ambos os lados. Então a FAPEAL, ela tem toda a expertise nessa parte de contratação, de prestações de contas e está nos ajudando muito nesse sentido. E a gente sabe como lidar com esse empresário porque a gente conhece as necessidades dele. Então a gente faz essa troca para conseguir fazer com que o projeto tenha sucesso. É interessante que a empresa proponente ela tem que ter
sede aqui no estado de Alagoas. Né? Isso é uma obrigatório. exigência do É uma edital. exigência até para a gente privilegiar o nosso público. Então, cada estado do Nordeste vai ter seu próprio edital, e aí a gente privilegia o nosso público, e durante o processo seletivo, o empresário ele vai ter a oportunidade de identificar como é que a empresa dele funciona. Durante a submissão, ele vai ter que dizer como é que a empresa funciona hoje e vai dizer o que é que ele está propondo de novo. É isso que vai ser analisado. Qual é a inovação que ele está trazendo para esse negócio? Digamos que a comissão organizadora desse edital, ela se surpreenda com uma grande quantidade de empresas que vão submeter-se à aprovação para o edital. E as vagas são 15 vagas, né? Qual vai ser, digamos, um critério que possa, digamos, dizer, relevante, né, para definir empresa A ou B? Bom, na verdade a gente tem 3 etapas durante esse processo seletivo, e aí na primeira etapa vai ser analisada a documentação que é exigida. Então, se o empresário entregou toda a documentação exigida, ele já vai automaticamente para a segunda etapa. Na segunda etapa vai ser feita uma análise de mérito da proposta, ou seja, qual o grau de inovação que isso tem, o que é que tem na empresa atualmente e o que é que ela está trazendo de novo. E aí dessas todas, apenas 45 irão para uma terceira etapa, que é quando a gente distribuiu em 4 semanas de formação, onde esses empresários serão orientados de como construir primeiro o modelo do negócio, depois o planejamento de marketing e comunicação dessa ideia e, por fim, o planejamento financeiro. E na última semana eles vão apresentar em um modelo de pitch, que é aquela apresentação rápida de 3 minutos, qual é a proposta dele. E aí essas 4 atividades serão avaliadas para chegar nas 15 empresas contempladas. E aí os critérios, primeiro, né, vai ser o grau de inovação, a maturidade da proposta e também a equipe executora, porque o empresário ele pode montar uma equipe executora, e aí quanto mais experiência essa equipe tem, mais vantagem o empresário tem. E aí, se mesmo assim houver empate, as empresas que têm mais tempo estabelecidas ficam à frente. Esse critério é determinante. Vai ser o último, na verdade, né? Só se a gente passar desses outros 2 e ainda assim houver empate, aí a empresa que está mais tempo no mercado fica favorecida. A equipe que fará a análise do cumprimento dessas exigências, ela é, digamos, mista entre integrantes do SEBRAE e da FAPEAL ou não, ou cabe apenas à instituição SEBRAE? Na verdade, nós não estamos envolvidos nesse processo seletivo até para dar a legalidade do processo. Como nós estamos disponibilizando o recurso, nós fizemos um processo de licitação para uma empresa. Isso. E uma empresa, a gente ainda não tem o resultado, mas a empresa licitada, ela precisa comprovar experiência em projetos de economia criativa. Então, não vai ser qualquer empresa. A empresa licitada, ela precisa ter uma equipe que entenda do negócio da economia criativa. Pois é. E essa licitação é para empresas do país inteiro? Do país inteiro. Então, provavelmente, a gente deve ter aí alguma empresa que tenha essa experiência e que tenha membros na equipe que vai analisar, que vão saber o que estão analisando. Porque atividades criativas, elas são muito peculiares, né? Como eu falei para você, essa questão também, do intangível, tudo dificulta um pouco mais a objetividade da análise. Então, a gente colocou essa exigência para que quem for analisar tenha conhecimento do que é esse setor, para não haver nenhum tipo de injustiça com quem submeteu. Pois é, porque a análise tem que partir de alguém que conheça o assunto para não causar nenhum tipo de problema na apresentação das empresas ganhadoras, digamos Isso mesmo. assim. E além disso, também a cada etapa pode-se entrar com recurso, se você não achou que foi justo o julgamento, a gente tem esse espaço também. Débora Lima, infelizmente eu tenho a informar que o nosso tempo chegou ao fim, e aqui eu agradeço mais uma vez a participação sua com uma informação que é do interesse de todos, né? Para quem está promovendo, né, a economia criativa e para quem trabalha na economia criativa. O portal do SEBRAE consta todas as informações adicionais de participação nesse processo. Está no site do SEBRAE Alagoas, que é o www.sebrae.com.br/Alagoas, e também no portal da FAPEAL, que é fapeal.com.br. Ele está disponível nessas 2 plataformas. E, além disso, todo o SEBRAE está à disposição, né? Nossa equipe está à disposição para ajudar quem tem interesse em participar do edital.
Perfeito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.